A ação pela não ação. Talvez essa seja a chave mestra que esteja faltando para você dar uma virada na sua vida. O poder do desapego, do soltar. Que o mestre Hélio Couto tanto fala, solta que vem. Mas o que isso significa, Bia, em termos práticos? Significa não fazer nada? Como o próprio Hélio Couto fala, não significa não fazer nada. Não significa vou sentar minha bunda aqui na cadeira e não vou fazer nada o dia inteiro. E quando eu entendi o poder do soltar, o poder do desapego, a minha vida mudou de uma maneira. E eu tenho certeza que a vida de vocês também vai mudar quando você entender realmente o que significa se desapegar. Porque o apego, ele causa tanto sofrimento para nós, né? A gente tenta estar no controle. O nosso sofrimento, muitas vezes, vem pela nossa necessidade de controle. A gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente quer. E se não sai do jeito que a gente quer, vem a frustração, vem a tristeza, porque a gente queria que fosse desse jeito, a gente queria que fosse no nosso tempo. E o verdadeiro poder do desapego não é sobre você não ter nada, não é sobre você não controlar nada, mas é sobre nada controlar você. É sobre você não colocar, né, a sua felicidade, a sua paz de espírito em algo externo. Quando eu conseguir tanto de dinheiro, quando eu conseguir pagar as minhas dívidas, aí eu vou estar em paz, aí eu vou estar feliz. Aí isso é viver condicionalmente. Claro, não vou ser hipócrita. Dinheiro facilita muito a nossa vida, né? Pode providenciar as melhores coisas, saúde, melhores médicos, comida, traz sim uma certa paz de espírito nesse sentido. Mas a mensagem que eu tô tentando trazer aqui para vocês é mais a fundo. É sobre nada controlar vocês, sobre você realmente soltar as suas o controle sobre a sua vida. Então vamos olhar isso mais a fundo, né? Porque em várias doutrinas, várias filosofias, religiões, muito se fala sobre o soltar. No taoísmo é ação pela não ação. Não significa não fazer nada, significa evitar forçar, sabe? Uma coisa com muito esforço, estou forçando muito aquela situação. Eu tenho muito estresse, muito controle sobre aquilo porque tem que sair do meu jeito. Tem que sair do meu jeito. E o taoísmo fala, não, você faz o seu melhor, mas você confia no processo. Você solta que vem. Porque quando você solta, você não tá mais preocupado ou ansioso. Você sabe que você tá dando o seu melhor. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Dê o seu melhor em todas as situações. Todos os dias, dê o seu melhor. Seja a sua melhor versão. Dê o seu 100%. Ai, Bia, mas dar o meu 100% todo dia é muito cansativo. Não é todo dia que eu tenho 100% para dar. Tem dia que eu tô cansada mesmo, fisicamente falando. Gente, dar o seu 100% não significa 100%. Às vezes você só tem 10%. Dê o seu 10% naquele dia. E quando você der 10%, você vai ter dado 100% naquele dia. Então sempre dê o seu melhor em tudo aquilo que você faz. E aí você relaxa. Para de tentar controlar, que tem que ser as coisas no seu jeito. Você confia em Deus. Você confia nas forças divinas que vão fazer as coisas, as sincronicidades na sua vida acontecerem. E as coisas vão fluir para você. Só que quando você tem muito apego, quando você tem muito controle, muita expectativa rígida, é assim que tem que acontecer, é no meu tempo, você está colocando um limite nas forças divinas. Você está tentando controlar tudo. Só que lembra, você está tratando Deus como um servo, o universo, como quais forem as suas crenças, você está tratando como um servo, você está colocando um limite. Que então você é o mestre de tudo. Não, gente, você está invertendo as polaridades. Deus é o mestre e você é o servo. Não você é o mestre e Deus é o servo. Aí você tá usando, bloqueando as coisas, melhores coisas de acontecerem na sua vida, porque você, querendo ou não, quando você opera com seu ego, você está limitado. E Deus é ilimitado. Não significa, né, que você vai não querer mais nada. Quando você coloca Deus como mestre, você acalma a sua mente, o seu barulho mental, e você consegue ouvir com clareza as intuições, né? E através das intuições, você começa a tomar ação alinhada, onde não é mais aquela ação desesperada que você tá tirando pra tudo quanto é lado, fazendo tudo quanto é técnica de manifestação e nada dá certo na sua vida. Por que é isso? Porque você tá desesperada, com barulho mental que eu tenho que fazer acontecer, tenho que fazer acontecer. Não, se você só se acalmasse e desse o seu melhor todos os dias,
e se aproximasse de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Vibrando na mesma frequência de Deus. O que é Deus? Deus é amor, é alegria, é felicidade, é paz. Quando você entra nessa frequência, tudo flui. Né? A ação pela não ação não significa você, por exemplo, vou usar essa metáfora, você tá no mar e a correnteza tá te puxando pro fundo do mar. Mas você quer voltar pra praia. Porque você, né? E você começa a nadar. Nadar. Se você entende de correnteza no mar, tem específicos lugares da praia, da água do mar, que a corrente te leva pro fundo do mar. Se você tenta nadar contra essa corrente, você vai morrer tentando. Como que você se salva? Quando você nada pro lado, sai desse rio de corrente que tá te levando pro fundo, nada pro lado, e você vai estar fora da corrente e você consegue voltar pra praia. Então, ação pela não ação é isso. É você parar de querer ficar nadando contra a corrente e, opa, eu vou aqui pro lado, que aqui eu consigo nadar uma ação alinhada e eu vou chegar ao meu destino, em vez de tentar ficar nadando contra a corrente. Eu entro em fluxo com a vida. Você para de usar o seu ego como seu mestre e começa a usar o seu ego como uma ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Porque com o seu ego, eu quero o que eu quero pra ontem, eu quero isso hoje, eu quero a casa, carro, apartamento agora. E não aconteceu, eu tô frustrada. Aí eu tô irritada, tô triste, tô depressiva, porque pra todo mundo acontece, mas pra mim não. Isso é quando você tá tratando o seu ego como mestre. Agora, se você começa a usar o seu ego como uma ferramenta, porque vamos ser sinceros, a morte completa do ego nessa realidade 3D não é uma coisa que se acontece. O ego é parte, né, da psique humana. Só que o ego de você tentar controlar tudo é a causa do seu sofrimento. Quando você começa a confiar que tudo tá sempre funcionando pra você, é isso ou algo melhor. E você para de se desesperar. E você tá no seu presente, porque o presente é um presente. As coisas vão fluir pra você. Porque daí você tá na frequência elevada. Você para de ficar ansioso, para de ficar preocupado, para de colocar pressão, fica depressivo porque não tá acontecendo. Toda vez que você se conecta nessas frequências mais baixas, você está se desconectando de Deus, do seu poder de criação. Porque na Bíblia fala, né, você foi feito imagem e semelhança de Deus. Só que quando a gente se desconecta disso, quando a gente começa a perder a visão disso, e a gente começa a se desesperar, depressivo, nada funciona pra mim, entra no estado de vítima, porque ou você é vítima ou você é criador. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então, é menos sobre sair fazendo desesperadamente e mais sobre fazer alinhado com Deus. E uma coisa que, assim, pra mim foi uma virada de chave total é realmente parar de adicionar pressão, dar o seu melhor todos os dias e confiar que Deus vai te colocar sincronicidades. É quando você, por exemplo, você planta uma sementinha na terra, né? Porque esse é o seu desejo. E aí, você botou lá um dia, mas você não tá vendo a fruta crescer, a planta crescer. E aí você vai e desenterra ela. Mas por que não tá crescendo? Aí vai lá e bota de novo. Ah, então tem que botar água. Aí fica botando água todos os dias. Gente, aquela sementinha já tem uma inteligência divina que se você plantar e colocar a aguinha, que são as suas ações alinhadas, e deixar que o divino faça, a inteligência divina faça aquela planta crescer, vai crescer. Agora, se você fica, ai não, eu tenho que fazer mais porque eu não tô fazendo o suficiente, e vai, bota água. Ai não, por que não tá fazendo? Isso aqui não tá funcionando, tira. Vou pra outra coisa porque isso aqui não tá mais funcionando. Aí você fica nesse ioiô e cansa. Cansa porque daí você tá fazendo, não vendo o resultado. O Neville Goddard, o pai da Love Assumption, ele dá o exemplo da gravidez. Quando você, né, engravida, concede uma ideia, toda vez que você ficar duvidando, é como se você estivesse abortando aquela gravidez. É o exemplo que ele usa. Você fez, né, fez a ação, colocou a sua intenção, pronto, deixa aquilo crescer. Para de ficar colocando pressão, para de ficar querendo controlar uma coisa que não é controlável, uma coisa que não precisa do seu controle, uma coisa que já tem uma inteligência divina por trás, fazendo tudo acontecer. Quando você olha
Não é uma forcinha divina qualquer, gente. A gente tá falando de uma força divina que criou galáxias, que criou milhares de vidas, de espécies, bilhões de pessoas nesse planeta. Vai saber lá dos outros planetas. E aí você acha que essa força divina não é capaz de trazer uma sincronicidade para o seu sonho acontecer? Aí é você subestimar muito, né, o poder de Deus. Então, gente, para de querer insistir que as coisas aconteçam no seu tempo, no seu jeito. Confia, entra no fluxo da vida, dá o seu melhor. Saiba o que você quer, né? Toma uma decisão, é isso que eu quero. Mas eu estou aberta. Se acontecer agora ou não, tá tudo bem. Porque a minha felicidade, a minha paz, não depende disso. Eu não estou vivendo condicional. Eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou melhorando todos os dias. E eu confio, e eu entrego que Deus vai trazer as sincronicidades pra mim. E eu vou ler aqui uma coisa pra vocês, gente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo o fará. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quando a Bíblia fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, não significa não fazer nada. Mesma coisa que o taoísmo. Não significa não fazer nada. Significa você está dando o seu melhor, mas você está entregando o seu caminho a Deus, ao Criador de tudo. E façam isso, e você vai ver a mágica acontecer na sua vida. É você parar de tratar Deus como servo, tratar Deus como o mestre. Então a virada de chave que eu quero que vocês tenham é que o ego é ilimitado, mas a centelha divina, Deus, é ilimitado. A lógica humana te limita, porque você só consegue ver baseado nas suas circunstâncias, baseado naquilo que você consegue ver. Mas existe muito mais por trás de tudo. E esse exemplo eu já dei pra vocês milhares de vezes, esse exemplo da minha vida, onde o meu sonho era morar aqui no Havaí, mas não tinha possibilidade de eu morar aqui, porque para morar nos Estados Unidos você precisa ter o green card. E uma das maneiras de você conseguir o green card é ou você casando, ou você ter muito dinheiro, like milhões para você investir aqui, você consegue um tipo de visto assim. Não era uma coisa lógica para mim. E da maneira que eu menos esperei, eu vim parar aqui. As sincronicidades que aconteceram na época para que eu viesse parar aqui foi absurda. Só que por o quê? Sei lá, 3 anos, nem sei. Eu fiquei, não com ansiedade, não com tristeza, mas eu usava, não técnicas também, mas eu tinha um mural, quadro dos sonhos, vamos dizer assim, eu tinha um mural com fotos de quando eu vim fazer uma viagem aqui pra Havaí, na frente da minha cama, e eu olhava para aquilo todos os dias, todas as noites antes de dormir, todos os dias quando eu acordar. Durante o dia, quando eu tava trabalhando, eu botava o headphones, né, o fone de ouvido, e eu colocava numa rádio aqui do Havaí, e me imaginava como se eu estivesse no Havaí. Eu tava no Brasil, mas eu tava aqui. Em espírito eu tava aqui. E eu não sabia diferenciar. E eu não tinha pressão. Não era uma coisa que assim, como que isso vai acontecer? Será que um dia eu vou pra lá? Não, eu tinha esse sonho. E eu soltei. Não tinha ansiedade, não tinha preocupação, não tinha tristeza. E da maneira que eu menos esperei, eu vim parar aqui. Assim, a sincronicidade mais doida, de eu abrir um e-mail e ter lá uma oferta de emprego. E eu apliquei, como que fala? Apliquei em português, eu me candidatei. Na mesma época, descobri uma traição do meu ex-namorado, que ficou doido, tóxico. Terminei, mas aí tava muito tóxica a relação. E por conta disso eu tive a coragem de largar tudo. Pedi demissão, expliquei pra minha chefe as condições que eu tava que não estavam seguras. Ela viu as mensagens, o número de ligações, como as coisas não estavam saudáveis e falou ok. Larguei tudo pra trás e vim parar aqui. Do nada. Do nada. Na minha mente lógica, não existia essa possibilidade. E quando eu vim parar aqui, gente, eu me beliscava. Eu falava, não, gente, esse negócio da lei da atração, do segredo, realmente funciona. Porque eu tô aqui. Então, gente, confia, porque é real. Existe uma força divina por trás que controla tudo, que tem a habilidade de fazer os seus sonhos se tornarem reais.
Agora, você tá duvidando disso? Sim, você tá, porque você tá aí estressado, você tá aí cansado, tá aí depressiva. Então, sim, você tá duvidando dessa habilidade divina de um Deus que criou galáxias, de um Deus que criou bilhões de vidas humanas, milhares de espécies dos animais e a sincronicidade disso tudo, da cadeia alimentar, dos ciclos da natureza. E você tá aí duvidando. E eu sei que você tá duvidando, porque você tá ansioso, porque você tá estressado, porque você tá depressivo. Então para um pouquinho, começa, vai ali pra fora, ó, respira fundo, olha pro céu. Olha a abundância de ar que tem. As árvores trabalhando para reciclar o ar pra gente poder respirar. Nem disso a gente precisa se preocupar. E você tá aí estressada. Então confia no fluxo de Deus. Todo dia dê o seu melhor. Todo dia dê o seu 100%. Se você tiver 1% para dar, dê 1% naquele dia. E você vai ter dado o seu 100%. Então é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam. Meu nome é Bia Yuri. Estou tentando fazer mais vídeos em português, que tem o canal em inglês, mas quero estar mais aqui presente com vocês em português. E se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se você finalmente entendeu como soltar. Se você finalmente daqui pra frente vai confiar em Deus, no fluxo divino, nas leis universais e vai parar de se estressar e vai dar o seu melhor. Comenta aqui 100%. Beijo, gente.